Meu nome é Samuel Álvaro, eu sou aluno do terceiro C e eu vou falar um pouco sobre a língua inglesa. Bom, a língua inglesa ela teve origem há cerca de 1500 anos atrás, ela é bem antiga já. A língua inglesa ela tem sua evolução em três períodos distintos. O Old English, a primeira forma de idioma em voga entre os séculos V e XI. O Middle English, que seu desenvolvimento médio da língua dos séculos XI até o século XVI. O Modern English, a forma moderna do idioma que é usado hoje em dia, ela vem do século XVI até os dias atuais. Bom, vou falar agora sobre um pouco a evolução do inglês e suas fases. O inglês surge como um dos idiomas falados pelos povos germanos, que a partir do século V ocupam a atual Inglaterra, como destaque dos anglos e os saxões. O idioma que começou a nascer nas Ilhas Britânicas a partir de então recebe o nome Old English, o anglo-saxão ou ainda English, no original significando a língua dos anglos. O vocabulário da língua irá evoluir gradualmente com a introdução do cristianismo e ocorre a primeira influência de palavras do latim e do grego. Mais tarde, invasores escandinavos que falavam nórdico antigo, o Old Norse, língua que provavelmente assemelha-se ao dialeto falado pelos povos anglo-saxões, também irá influenciar o inglês. O Old English é uma língua preservada em diferentes fontes, como inscrições rúnicas, traduções bíblicas complexas e fragmentos diversos. A maior diferença entre o Old English e o Middle English está na gramática, especificamente no sintático e no campo analítico. Acredita-se que o estágio seguinte da língua, o Middle English, inicia-se com a Batalha de Hastings, em 1066, onde o rei William o Conquistador derrotou o exército dos anglo-saxões e impôs suas leis, seu sistema de governo e sua língua, a francesa. A língua dele era francesa. Desse modo, novas palavras são incorporadas à língua falada pelas pessoas comuns, isso é, por servos e escravos. E mais tarde, os novos termos que eram usados por essas pessoas de baixa classe social começaram a ser usados pelas pessoas de alta escala social e que estavam lá no topo. Já o inglês moderno, como conhecido pela obra de William Shakespeare, em geral é datado a partir de 1550, quando a Grã-Bretanha se tornou um império colonial, espalhando-se por todos os continentes. Em geral, a diferença entre o Old e o Modern English está na escrita, na pronúncia, no vocabulário e na gramática. Comparado ao inglês moderno, o Old English é uma língua praticamente irreconhecível, tanto na pronúncia quanto no vocabulário e na gramática. Para um fluente nativo do inglês moderno, das 54 palavras do Pai Nosso, menos de 15 são reconhecíveis na escrita, e provavelmente nada seria reconhecido ao ser pronunciado. Então o inglês antigo ele se distanciou muito, assim, o inglês moderno ele se distanciou muito do que era o verdadeiro inglês, o Old English. Um exemplo aqui é a palavra stan, corresponde a stone no inglês atual. Também a diferença é a forma inicial do inglês e a sua configuração atual, que é explicada por 1500 anos de evolução da língua, no qual o inglês sofreu influências de outras línguas, entre elas o celto, o latim, o francês, isso sem mencionar o vocabulário acumulado das mais diversas línguas de todo o globo. Com a expansão que teve o Império Britânico no século XIX, a posterior expansão dos Estados Unidos. Eu vou falar agora sobre alguns países que têm o inglês como língua nativa oficial, que são a África do Sul, a Austrália, Bahamas, o Canadá, que também tem o francês como sua segunda língua, os Estados Unidos, a Índia, a Irlanda, a Jamaica, Malta, o Reino Unido, que seria a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte, e a Nova Zelândia. Eu vou falar algumas vantagens de falar a língua inglesa. A língua inglesa tem sido cada vez mais útil de ser usada, principalmente no mercado de trabalho. Infelizmente, estima-se que apenas 5% dos brasileiros têm conhecimentos gerais da língua inglesa. E aqueles que têm um conhecimento a mais sobre a língua, vêm ganhando vantagem diferencial no meio profissional.
As vantagens também chegam até o meio acadêmico. Se você estiver inserido no ensino superior, já deve ter encontrado muitos artigos em inglês, inclusive algumas dessas obras não têm tradução para o português. E se você pretende se destacar na área da pesquisa acadêmica, é essencial ter fluência em inglês. Por isso é bom facilitar muito nesse processo, garantindo seu acesso a essas obras. Ou seja, quem sabe inglês tem muito mais vantagem sobre quem não tem, que quer se destacar no meio acadêmico, porque tem muitos artigos que não tem em português, somente em inglês, e facilita muito para quem já sabe inglês. Aprender inglês também pode melhorar o desempenho do cérebro. Pesquisadores da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, divulgaram que ser fluente em mais de uma língua exercita seu cérebro e funciona quase como uma ginástica. Aprender novas línguas é treinar sua compreensão oral por alguns minutos todos os dias é importante para quem quer aprender. Isso porque quando você começa a aprender um novo idioma, você desenvolve uma coisa no seu cérebro que se chama multitarefa, ou seja, você vai fortalecer sua memória, vai melhorar sua capacidade de tomar decisões, de manter o foco, ser mais criativo e até ajuda a prevenir doenças graves como o mal de Alzheimer. Bom, as pessoas que... o Instituto de Rotman de Toronto, no Canadá, concluiu que pacientes bilíngues predispostos a ter doença relataram o aparecimento de sintomas quase 5 anos mais tarde do que as pessoas que não eram bilíngues. Isso tudo é possível com apenas alguns minutos por dia. Ou seja, quem é bilíngue e já tem predisposição genética a ter Alzheimer, alguma coisa assim, que afeta a memória e tal, já geralmente está menos fadado a isso, a conseguir ter essa doença mais cedo. Ou seja, a pessoa geralmente ela vai ter 5 anos ali a mais sem essa doença prejudicar tanto ela. Bom, agora eu vou falar algumas diferenças dos tipos de inglês. Eu vou falar aqui sobre agora o inglês britânico, que pode ser considerado o berço da língua inglesa. Uma das diferenças apontadas em relação ao americano, sem dúvida, é a pronúncia, que é considerada por muitos a formal e pomposa, ou seja, a língua inglesa britânica ela é muito mais formal, muito mais assertiva assim com as palavras. E também existem algumas diferenças no vocabulário. Isso não significa que as pessoas não entendam do que se trata. Elas apenas costumam usar palavras diferentes para aquela coisa. Um exemplo, no inglês britânico, ao invés de você usar underground, usa-se underground no lugar de subway para se referir ao metrô. Ou seja, tem o mesmo significado, porém são palavras diferentes, mas quem ouve e entende o inglês consegue até compreender. Os americanos fizeram algumas alterações no inglês britânico porque eles queriam se diferenciar dos britânicos na época da sua independência. Então eles colocaram algumas mudanças no vocabulário, como por exemplo, no inglês britânico, centre, e no inglês americano eles colocaram center. É só um exemplo para mostrar como eles quiseram mudar um pouco. E agora eu vou falar um pouco sobre o inglês canadense. O inglês canadense ele é bem parecido com o inglês bretão, porém ele já tem algumas influências ainda mais fortes no francês, porque lá no Canadá eles usam as duas línguas, é um país bilíngue. Eles usam o inglês e o francês. Isso tem grande influência no uso de palavras novas, de gírias usadas, por exemplo, no Brasil. Em várias partes do Brasil a gente tem gírias que somente as pessoas daquele estado compreendem, ou daquela região. E o Canadá é tipo isso, as pessoas que são de fora do Canadá talvez não consigam compreender, porque tem raízes fortes ali do francês. E bom, agora eu vou dar a minha opinião sobre o modelo metodológico que é ensinado de inglês nas escolas. Eu acho que é um jeito meio não muito certo, porque eu acho que poderia ser um pouco mais direto ao ponto, porque no colégio eles ensinam muito como é formado a frase, a palavra em inglês, mas eles não ensinam em si o inglês para você aprender realmente como eu posso falar inglês. Eles não dão aquele negócio exato. Então eu acho que poderia ser implementado, como é que se fala, as pessoas tentarem se comunicar mais na sala em inglês, usarem as palavras, terem a convivência em inglês. Os professores deveriam influenciar os alunos a querer usar o inglês no dia a dia.
Por exemplo, eu acho que seria muito útil uma pessoa que ela sai do colégio, depois da aula de inglês, aí ela quer ir em casa, ela quer ver alguma coisa. Aí ela vai lá pesquisar aquele negócio e vê em inglês, porque seria bastante útil para a cabeça dela e para o entendimento dela sobre inglês também. Outro negócio que eu acho interessante é o uso de aplicativos e de algumas ferramentas que ajudam nisso. Tipo o Duolingo. O Duolingo é uma ferramenta que eu acho muito importante e muito legal, porque eu aprendi grande parte do meu inglês que eu sei foi pelo Duolingo. Então eu acho que é um negócio que ajuda bastante. Bom, esse é meu trabalho e é só isso.